Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Pode tomar outro assento. Eu quero ser grata ao Senhor por esta tão bendita oportunidade que me foi confiada. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Ruth, pelo convite. Deus abençoe, muito obrigada. A liderança, a vida do pastor Léo, que a gente ama muito, do co-pastor. Deus em Cristo nos abençoe. Eu também me lembro dessa oportunidade. Eu lembro, eu era bem jovenzinha mesmo, mas eu ainda tô nova, tá? Como, que negócio foi esse? Corta isso aí, Gilson. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Gilson. Fiquei feliz de vê-lo aqui. E da membresia da igreja Andressa, que faz um tempo já que eu não vejo. Deus abençoe. Estive em oração perguntando a Deus o que ministrar. Ele me contou algumas verdades no livro de Esther, capítulo 2. E eu quero compartilhar com vocês o versículo de número 15. Enquanto você encontra, eu trago a paz do meu pastor Marcelo Gomes, do Maria Dirce. A igreja recebe? Amém. Louva a Deus pela vida daquele guerreiro ali. Eu ia chamar de marido, mas não dá, é guerreiro. Porque enquanto eu estou preparando o sermão, ele está olhando criança. Enquanto eu estou pregando, ele está correndo com criança. Então Deus em Cristo abençoe meu esposo e os meus filhos. Esther 2,15. Escrito está para ganharmos tempo. Os 2,15. Ora, chegou a vez de Esther, filha de Abiail, o tio de Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei. Ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, lhe indicou. E Esther obteve favor. Em outras Bíblias eu encontrei graça à vista de todos que cuidavam dela. Eu vou repetir somente a parte A. E chegou a vez de Esther. Amém? Amém. Esse texto ele é profundo e profético para as nossas vidas nessa noite. Quando nós olhamos para o livro de Esther, nós veremos que o escritor ele tem um profundo conhecimento da corte, da geografia e dos costumes da Pérsia. Um dos objetivos mais claros do autor é explicar a celebração da festa de Purim e também estabelecer o Purim como uma festa que devia ser celebrada pelas futuras gerações de judeus. O contexto vai se passar durante o reinado do rei Xerxes ou Assuero. Ele está reinando sobre 127 províncias e agora ele está no seu palácio de inverno, um palácio fortificado que ficava a cerca de 36 metros acima da altura da cidade. No capítulo 1 você vai ver que o rei está dando um banquete de 180 dias. E quando esse banquete acaba, ele dá um segundo banquete, que na verdade é uma extensão do primeiro. Esse banquete agora é de 7 dias. E quando passam-se os 7 dias de festa, no último dia, ele vai pedir aos seus oficiais, que eram 7 príncipes dos medos e dos persas, que tragam a rainha Vasti devidamente paramentada e usando a sua coroa, para ele mostrar para todo o povo a sua formosura e a sua beleza. Mas, quando os oficiais chegam diante da rainha Vasti e lhe entregam essa notificação que ela está sendo convocada a estar diante da presença do rei, a rainha Vasti, ela vai recusar a convocação. Você vai perceber que quem está no banquete está porque foi convidado. Convidado ele vai quando quer, ele vai como quer, ele vai se quiser. Mas a rainha Vasti, o rei não convoca, o rei não chama, perdão, o rei convoca. E convocação eu não vou quando eu quero, convocação eu não vou se eu quero, convocação eu não vou do jeito que eu quero, convocação eu vou porque o rei quer que eu vá. É diferente. Convocar é o ato de alguém de alta patente nos chamar. Quando falamos de convocação, estamos falando dentro do dicionário bíblico de chamar, de chamado, de chamamento. Quando o rei ele convoca a rainha Vasti, ele está chamando, ele está oficializando um chamado para ela de vir até a sua presença, mas ela dá uma recusa
recusa ao rei, ela diz eu não vou, ela recusa o chamado real, você vai perceber que quando o rei diz aos seus oficiais eunucos para trazê-la, ele vai dizer: tragam ela devidamente paramentada e usando a sua coroa. E isso me chamou a atenção, porque o rei deu para ela coroa, o rei deu para ela vestes reais, o rei deu para ela cadeira no palácio, o rei deu para ela título no palácio, o rei deu para ela aquilo que ela não possuía. Mas quando o rei manda chamar, ela diz: eu não vou, eu vou melhorar. O rei deu para ela casamento, o rei deu para ela família, o rei deu para ela casa, o rei deu para ela chamado, o rei deu para ela ministério. Mas quando o rei convoca, quando o rei chama, ela diz: eu não vou. Cuidado, oh meu Deus. Todas as vezes que você for tentada a recusar o chamado real, lembre-se que o que você tem, onde você está e quem você é, foi o rei quem deu, foi o rei que te tomou. Vasti, ela não vai. O rei então pergunta aos sábios, e ele vai se aconselhar com esses sábios e vai perguntar a eles: o que devo fazer com a rainha Vasti? Eles vão dizer: olha, rei, ouvindo as mulheres da cidade que ela recusou o chamado real, elas vão desprezar os seus maridos, alegando que a rainha Vasti fez isso com o rei. Então faça-se um edito, desse um decreto, dizendo que a rainha Vasti nunca mais acesse a presença do rei novamente, e que a coroa que pertence a ela seja dada uma melhor do que ela. Oh meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Nós, como humanos, nós temos uma tendência de acreditar que somos insubstituíveis no reino. Talvez pela linda vestimenta, pela coroa ornamentada, pelo título que ela possuía, ela achava que ali não tinha ninguém melhor do que ela para fazer o que ela fazia. Mas quando o rei se aconselha com os seus sábios, ali preparados e capacitados em questões de direito e de jurídica, eles vão dizer: rei, desse o decreto que ela nunca mais acesse a presença do rei, e que a coroa dela e que o lugar dela seja dado a alguém melhor do que ela. Oh meu Deus. Cuidado em recusar o chamado real, porque, pregadora, para você não perder o acesso à presença do rei e não perder também a posição que o rei lhe concedeu no reino. Porque dentro do reino nós não somos insubstituíveis. Mas Bruna, prega bem, não é insubstituível. Bruna, mas louva bem, não é insubstituível. Mas rege bem, não é insubstituível. Mas varre o chão, mas serve copo d'água, é bom obreira, não é insubstituível. Porque se tem uma coisa que o rei preza, é por obediência. Não adianta fazer bem e fazer bem feito se você não sabe se subordinar ao chamado real que o rei te fez. Glória a Deus, aleluia. Quem não obedece não tem coroa. Quem obedece, o rei tira o acesso à presença. Porque Vasti, ela não é insubstituível. E é um ditado muito antigo que você com certeza já ouviu: quem não valoriza o que tem, perde. Hoje é noite de refletir. Meu Deus, glória a Deus. Valorize o que você tem.
Valorize o lugar que você está ocupando. Valorize o ofício que você foi colocada nessa casa de oração. Porque se você não valorizar, já tem gente preparada para assumir o teu lugar. Porque se Vasti não quer, tem problema nenhum. Tem Esther no reino. Glória a Deus. Havia ali dentro do reino um homem chamado Mardoqueu. Ele é judeu, descendente da tribo de Benjamim. Ele foi levado para o cativeiro, para o exílio na Babilônia, antes de ser conquistada pela Pérsia. E Mardoqueu, ele cria a sua prima, que é órfã, e ele chama ela, que é chamada de Radassa. Ela vai ser chamada também por Esther. Radassa em hebraico significa murta, e murta significa uma planta que gera uma flor branca em meio ao deserto. Murta é uma planta pequena, em formato, dá uma flor em formato de estrela, mas no deserto ela tem a capacidade de florescer. Deserto é um ambiente não favorável para o florescimento, mas a murta, ao invés de morrer, ela floresce. Ao invés de morrer, ela cresce. Ao invés de morrer, ela gera vida, ela gera flor. A murta é simples, mas floresce. Ela é pequena, mas ela cresce. Ninguém dá nada para ela, mas enquanto muitos estão morrendo, ela está lá, ela está gerando vida, ela está gerando flor, ela está crescendo. Meu Deus do céu, se prepara, porque dentro desse deserto que você está, assim diz o Deus do céu, você não morre, você cresce. Você não morre, você floresce. Você não senta, você não... Ah, meu Deus do céu, não paralisa. Você cresce para a glória de Deus, porque você não é qualquer uma. Você é murta e você tem a capacidade de gerar vida no meio do deserto, diz o Senhor. Glória. Sabe por quê? Quem floresce no deserto, floresce em qualquer lugar. Se sem coroa floresce, quando o rei der coroa, floresce. Meu Deus. Se no deserto floresce, quando vier a cadeira, floresce. Se sem cargo floresce, quando vier o cargo, floresce. Se sem título floresce, quando der título, floresce. Se sem reconhecimento floresce, quando for reconhecido, vai florescer. Porque florescimento não está condicionado ao meu estado. Florescimento está condicionado ao Deus, dono da criatura e dono da criação. Vai florescer, vai. Se prepare, porque está chegando um tempo de florescimento na tua história. Está chegando um tempo de florescimento na tua chamada ministerial. Está chegando um tempo de florescimento na tua vida espiritual. Eu vou profetizar nessa noite, porque eu sinto graça nessa casa. Florescimento de Deus abraça a vida de pessoas que estão aqui. Se prepara, porque a Dedo Inocopé, ela vai florescer. Vai. Departamento das irmãs vai florescer. Departamento jovem vai florescer. Corpo de obreiro vai florescer. Quem trabalha na casa vai florescer, porque assim diz o Senhor. O florescimento chega neste lugar. Anai John de Cova Quem floresce não precisa de cargo para florescer. Não precisa que venha cadeira para florescer. Não precisa que venha um título para florescer. Não precisa que alguém diga, olha, estou a oportunidade para florescer. Antes que venha, já está florescendo, meu Deus. Estou com glória. Tem graça de Deus nessa casa. Tem pessoas florescendo dentro de um terrível deserto, dentro de um momento que não é favorável, dentro de um cenário que não é favorável, mas assim diz o Senhor, porque floresceu em meio ao deserto, vai florescer no palácio.
elas fossem conduzidas à cidadela de Suzã, e ali elas fossem confiadas aos cuidados de Hegai, e que Hegai cuidassem delas. Ali Esther vai juntamente com todas as jovens formosas, e elas vão para a casa das mulheres e ficam sob os cuidados de Hegai, e junto também a outras virgens dentro do harém. Mas olhando para a narrativa, você vai perceber que o harém era dividido em duas partes distintas. Havia a primeira casa de mulheres e havia também a segunda casa de mulheres. A primeira casa de mulheres era levado todas as virgens para passar por um ano de tratamento, de preparo e de purificação. A segunda casa de mulheres, a segunda parte do harém, ela só era acessada após elas terem passado pelo encontro com o rei em seu aposento real. Você vai perceber na narrativa que durante esse período de tratamento, de preparo, de purificação, já haviam pessoas preparadas para cuidar de Esther. Esther vai estar em tratamento, mas vai ser cuidada. Esther estará em preparo, mas vai ser cuidada. Esther estará sendo purificada, mas estará sendo cuidada. O processo é necessário, mas o céu já preparou alguém para cuidar de você. O processo é necessário, mas o céu já preparou alguém para estar do seu lado. Enquanto ele trata, ele também cuida. Enquanto ele prepara, ele também cuida. Enquanto ele purifica, ele também cuida. Aquieta o teu coração e descansa a tua alma, porque no meio do processo o céu vai cuidar de você. Vai. O cuidado de Deus vai se manifestar sobre histórias de pessoas que estão dentro dessa casa de oração. Hoje é uma quinta-feira de cuidado de Deus manifesto nessa casa. Descansa o teu coração, porque enquanto você está no processo, o céu já preparou pessoas para cuidar de você, para estar do teu lado, para caminhar com você, para te servir, para te ajudar. Descansa a tua alma, porque você não está sozinha não. Você não está sozinho não. O céu já preparou tudo. Não tem como pular etapas. Essas duas partes distintas do harém fazem referência a duas coisas. Primeiro, um tempo de preparo. Segundo, o tempo do encontro. Não tem como pular etapas. Você tem que passar pelo processo. Primeiro o preparo, depois o encontro. Primeiro o preparo, depois o reconhecimento. Primeiro o preparo, depois o evidenciar. Não tem como pular etapas, mas se você se manter posicionado, o céu vai movimentar em favor da tua história. Vai! Enquanto Esther está sob os cuidados de Hegai, o texto vai dizer que Hegai decidiu favorecê-la, porque Esther alcançou graça ou favor diante dos seus olhos. Porque Hegai vê graça em Esther, ele vai dar enfeites para Esther. Porque Hegai vê graça em Esther, ele vai dar 7 moças do harém para servir Esther. Porque Hegai vê graça em Esther, ele vai dar o melhor aposento do harém para Esther. Esther está dentro está dentro do processo, mas ela está sendo promovida. Esther está dentro do processo, mas ela está subindo de nível. Ela está dentro do processo, mas o rei, oh meu Deus do céu, já preparou alguém para cuidar. E quem está encarregado de cuidar, vê graça em Esther e diz: vou dar enfeites, vou dar servas e vou dar um bom lugar para ela no harém. O que é isso, pregadora? Tem presentes. Aleluia. Tem pessoas, tem lugares. O Senhor disse dentro da minha alma que não está reservado para os melhores, que não está reservado para quem tem a melhor oratória,
graça. Vão olhar para você e vão dizer: não estou entendendo, ela está no processo e está ganhando presente. Tá, meu filho, por quê? Graça. Não estou entendendo, ela está no processo e tem gente do lado dela, servindo ela, ajudando ela. Sim, meu filho, por quê? Graça. Ele está dentro do processo, mas ainda assim tem gente dando os melhores lugares para ele e para ela sentar. Sim, meu filho, porque graça. A graça te coloca aonde a vontade e a humanidade de alguém jamais te colocaria, aonde a popularidade jamais te levaria, aonde a indicação humana jamais te levaria, aonde certas posições jamais te levariam. O céu resolveu vir aqui para dizer: eu vou te levar, eu vou te colocar, eu vou te apresentar, eu vou te apresentar, diz o Senhor. Eu sinto graça nessa noite. Eu sinto presença de Deus nessa noite. Oh, eu sinto o favor de Deus dentro dessa casa de oração. E o céu está falando com a alma de alguém: descansa, porque eu já tenho tudo preparado. Eu já tenho tudo preparado, tudo preparado para você. Presentes, pessoas e lugares já estão preparados para pessoas que estão dentro deste culto de quinta-feira. Vão querer saber qual é a fórmula. E sabe qual é a resposta que você vai dar? Foi graça. Eu não merecia, foi graça. Eu não era capaz, foi graça. Não foi por mérito meu, foi graça. Favor imerecido. Aonde a popularidade jamais te levaria. Se prepara, porque a graça vai te levar. Vai. Aleluia. E eu caminho ao encerramento. Eu tenho 10 minutos e eu vou usar. Grande Deus, aleluia. As moças virgens vão passar por um processo de embelezamento e de preparo que dura cerca de 12 meses, um ano. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Processo esse que era utilizado em queimador. O método persa que é utilizado em algumas tribos nômades até no dia de hoje. Era feito um fogo com brasas em um buraco no chão. Era colocado ali o óleo misturado a uma fragrância. Era colocado dentro do queimador e aquecido com fogo. As virgens se abaixavam nuas sobre o queimador e faziam uma espécie de coberta sobre ela. Elas se cobriam diante daquele queimador, diante daquele óleo, diante daquelas fragrâncias. Elas se abaixavam e se cobriam. E os seus poros dilatavam e a fragrância vinha sobre elas, adentrava os seus poros, penetrava e fixava nelas. Era impossível sair de um queimador e ninguém sentia a nova fragrância que elas exalavam. Ou era passar pelo queimador e uma nova essência elas recebiam. Há uma nova essência que desce do alto hoje para a tua história. É uma essência nova, é uma essência diferenciada. É uma fragrância que vai ser sentida de longe. Aonde você pisar o teu pé, a fragrância, a nova essência, a nova unção vai te acompanhar. Vai. Desce do alto hoje uma nova essência. Desce do alto hoje uma nova fragrância. Desce do alto hoje algo novo. Porque nesse culto do Enocope tem queimador, tem óleo e tem prata.
desse culto diferente. Vai chegar em casa e vão dizer: o que aconteceu? Oh, a nova oh, meu Deus do céu. A nova essência desceu no culto de quinta-feira. Recebe uma nova essência que abraça a tua vida, que abraça a tua história, que abraça o teu chamado, que abraça o teu ministério. Quando elas transpiravam, o que exalava era a nova essência. A cada transpiração que elas davam, a nova essência exalava. Você vai exalar nova unção, vai exalar uma novidade que desce do alto hoje. Vai exalar algo novo a partir desse culto de quinta-feira. Bendito é seu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. O processo que você está, todos vão saber que você passou pelo processo, mas no processo que você passou tinha fogo, tinha brasa, tinha óleo, tinha perfume, tinha queimador. O processo que você está é diferente. Vão saber que o processo que você está, ele é diferente, diz o Senhor. Descansa o teu coração e aquieta a tua alma, porque chegou a sua vez de exalar algo novo. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque no processo que o céu nos coloca, nós não saímos da mesma forma que adentramos. Nós saímos exalando uma nova essência. Eu finalizo agora. O versículo que nós lemos diz que chegou a vez de Esther de adentrar a presença do rei. Não sei se passa pela tua mente nesse culto de quinta, mas chegou a tua vez, diz o Senhor. O processo foi difícil, o processo ele foi longo, mas assim diz Deus para a tua alma: chegou a tua vez. Portas de oportunidades vão abrir. Por que, pregadora? Porque chegou a tua vez. Enquanto eu estou pregando, eu vejo portas sendo abertas. Enquanto eu estou pregando, eu vejo oportunidade chegando para alguém. Enquanto eu estou pregando, tenho coisas novas que vão aparecer diante de você. Aquieta o teu coração e descansa a tua alma, porque o céu já preparou a porta de oportunidade para você entrar e passar pela porta e ser honrada, porque chegou a tua vez. Alguém pensou que a tua história ia acabar na frustração. Alguém pensou que a tua história ia acabar no dia do luto. Alguém pensou que a tua história ia acabar na vergonha, ia acabar na angústia, ia acabar na perca, ia acabar no abandono. Mas assim diz o Deus do céu: eu já tenho novidade preparada para você. Levanta a tua cabeça, sacode a poeira e passa por essa porta de Jesus. Aleluia. Tem um novo tempo. Esse culto é um culto gravíssimo na tua alma, de divisor de águas. Você está aqui, mas dentro de você está dizendo: Senhor, até quando? Ele diz dentro da minha alma que é um culto de divisor de águas. Por quê? Porque um novo tempo chegou para você. Chegou para a tua história. A porta da honra, ela abriu. E Satanás
você vai ser diferente. O novo tempo chega dentro do Inocope. O novo tempo chega para essa liderança. O novo tempo chega para os departamentos. O novo tempo chega para o corpo de obreiros. Assim diz o Deus da minha alma, que um novo tempo desce nesse culto de quinta-feira. E esse novo tempo vai abraçar quem está aqui, mas vai abraçar quem ficou em casa. Tem um tempo de novidade, um tempo de bênção, um tempo de honra, um tempo de crescimento, de florescimento, um tempo de extraordinário. É como se eu prego hoje aqui, pastor Léo, e um ciclo se inicia e um novo começa. O ciclo se encerra porque um novo vai iniciar. Porque chegou o tempo da novidade. Lágrimas serão cessadas, corações feridos serão curados, almas serão transformadas. Porque assim diz o Senhor, o tempo da novidade chegou, chegou, chegou. Tem pessoas que vão ser curadas, mas é uma cura. Oh, meu Deus. É uma cura, eu vou finalizar minha oportunidade agora. É uma cura física, mas também é uma cura espiritual, mas também é uma cura emocional. É como se o físico cansasse, é como se o desânimo espiritual viesse, é como se o emocional se desgastasse. Mas diz o Deus, dono da obra, que chegou o tempo da cura, chegou o tempo da novidade, chegou o tempo da honra, chegou o tempo de se levantar. É hoje que o céu, ele te toma pela mão direita e ele te diz: põe de pé. Chegou o tempo de marchar. Você pensou que ia parar? Aleluia. Então eu entrego a minha oportunidade. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Aleluia. Agradecer a Deus, igreja. Porque quando eu oro pelo culto, eu não peço nada para mim. E quando eu vejo Deus assim usando a pessoa assim para falar, o que eu mais peço na igreja, para a igreja, para cada uma das irmãs, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente se entristece com alguma coisa e aquilo entra no nosso coração. Às vezes pedimos perdão de boca para fora, mas o nosso coração ele fica trancado para as pessoas e aí nos distancia da casa do Senhor. E isso não é bom, porque a gente não sabe o dia da nossa partida. E a palavra de Deus fala que sem perdão a gente não vai, irmãos, para o céu. E eu peço a Deus muito assim, abre as portas, Senhor, mas não é porta de emprego nem nada.
mas as portas que tiverem fechadas na vida de cada um dos irmãos, e quando eu vejo assim, ela não sabe da minha oração em casa. Quando eu vejo assim o Senhor usar a vida de uma pessoa para falar praticamente tudo que você está orando, irmãos, é tremendo. Isso é o Deus que nós servimos. Eu lembro que eu já tentei sair da liderança 3 vezes, eu fui 2. E aqui estou eu, não é porque é de ninguém, irmãos, é porque eu oro e o que o Senhor pede para eu fazer, eu faço. Mas daí depois vem e Ele desfaz tudo o que Ele falou que era para eu fazer. E eu estou sempre à disposição. Foi o que eu falei com a irmã Beth. Agora eu falei, irmã Beth, eu estou na disposição do Senhor. E que o Senhor seja tanto na minha vida quanto na vida dos irmãos. Eu vou contar um testemunho rapidinho. Hoje eu não trabalho mais. E antes de eu tomar essa decisão, o Senhor usou um rapaz na última empresa que eu trabalhei, na penúltima, para falar muito comigo no meu coração. Porque eram muitos planos e muitos projetos que eu estava deixando para poder seguir como profissional. E quando eu falei, não, eu tenho que ir. O homem não sabia nada da minha vida e o Senhor usou a vida dele para falar comigo. E daí eu falei, não, eu tenho que tomar a minha decisão. Só que daí eu comecei a procurar emprego, fui em uma entrevista, entrei na empresa, saí com pouco tempo, na outra empresa eu consegui. E fui na entrevista, passei na entrevista. E quando eu estava voltando para casa, eu falei, Senhor, eu preciso de uma confirmação do Senhor. E quando foi na escola dominical, quinta-feira, estava falando de oferta. E quando a gente faz um voto com Deus, a gente precisa cumprir, né? E eu falei, Senhor, fala comigo. E a palavra que o Senhor tinha me dado, se eu não me engano, em Eclesiastes, né, 5, que fala do voto, foi essa palavra que o Senhor me deu. Por isso que eu falo, Senhor, fala com muito, irmão, comigo. E quando Ele falou comigo ali, eu me calei. Eu falei, Senhor, o que vai ser da minha vida? Porque o emprego que meu marido trabalha não dava para suprir a necessidade da casa. E ainda a gente estava cuidando do nosso neto. E ali eu descansei no Senhor. O meu marido, ele estava trabalhando tanto que ele estava chegando às vezes em casa 9 horas. E tinha vezes que 5 horas da tarde ele tinha que retornar. E mesmo assim não era o suficiente para a empresa. E daí eu falei, não, filho, você tem que sair desse trabalho e tudo. Eu falei, olha, eu penso assim. E sempre foi assim. Quando está dando tudo errado, é porque Deus já não está mais no negócio. O seu tempo nessa empresa já deu e você tem que sair. E ele, não. E aí os colegas dele começaram a mandar mensagem para ele, Estael, está precisando de soldador, tanto soldador. E ele imaginando sair porque da responsabilidade que tem. E hoje, irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus, meu marido saiu da empresa, da profissão que ele estava trabalhando como porteiro. E hoje ele está trabalhando de novo, que é a profissão dele como soldador. E foi porque ele saiu com pouco tempo, não durou nem 5 meses de desempregado. E aí ele vai, às vezes ele está em outro estado, fica lá e vai ficar tanto tempo. Fica o tempo que o Senhor determina. Amém, irmãs? Eu quero deixar essa palavra, eu quero deixar esse testemunho. Confia no Senhor. Entrega no Senhor, que é como o irmão ali estava pregando aqui. Às vezes a gente vê e não sabe o que a pessoa passa. Não sabe a intimidade, porque assim, eu nunca passei fome porque o Senhor nunca permitiu que eu passasse. Mas eu já passei muita aflição. O Senhor já abriu porta, Ele também já fechou. O Senhor já colocou pessoas na minha vida e também já tirou pessoas da minha vida. E eu sigo, irmãos, a minha vida. Eu sigo em frente. E aonde o Senhor me levar, ali eu vou estar, porque Ele vai estar sempre comigo. Amém? Agradeço a oportunidade. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Bruna, que o Senhor continua te usando e falando a palavra como ela é real.
Eu só posso agradecer a Deus cantando um corinho que diz assim: porque é meu bom Jesus que me amas tanto assim. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. Você pode repetir isso comigo? Porque é meu bom Jesus que me amas tanto assim. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. Amém? Gente, só agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito e continuará fazendo no nosso meio. Alguém já me perguntou, pastor Léo, mas por que meu copo? Foi porque Deus quer lá. E é melhor a gente estar aonde Deus quer que a gente esteja. Porque é ali que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Amém. Pastor Gilson, eu não te apresentei porque você já faz parte da minha vida. A mulher às vezes fala: cadê o Gilson? Se ele fica um dia sem falar lá em casa, cadê o Gilson? Também foram 6 anos, né? 6 anos e alguns dias juntos ali em Cidade Cumbica, a pandemia inteira, fazendo live, né? E aquele canal, André, da Cidade Cumbica, tentaram entrar nele com a senha errada e travou tudo e nem nós conseguimos pegar de volta. Mas graças a Deus nós conseguimos reaver o canal. Já está aí estourando 8.000 inscrições e já passou de 1.130.000 visualizações dos louvores e palavras para a glória de Deus, né? Porque nós fizemos questão de que fosse lançado palavras como dessa noite, né? Palavra para reavivar crente e palavra para converter descrente. Porque dentro das igrejas, infelizmente, está tendo mais descrente do que crente agora, né? Já não acredita mais que Deus opera milagres. Teve vezes lá que o pastor Gil estava filmando e aparecia mensagem no vídeo de pessoas pedindo o endereço da igreja. E já veio gente de São Paulo, de outras bandas, e Jesus salvou, curou de enfermidade, e as pessoas estão aí louvando a Deus. Coloquemos de pé. Eu quero convidar o pastor Gilson para estar orando e agradecendo a Deus nessa noite, por esse momento que nós tivemos de louvor, adoração, por essa palavra que recebemos também. Em seguida, o pastor Isaías ministra a bênção apostólica para nós. Saúde os irmãos, capazes do Senhor. É um prazer estar com vocês aqui. Na outra quinta-feira, quem sabe, estarei aqui de novo com vocês, adorando a Deus. Os irmãos moram no nosso coração. Ontem eu tive com a minha filha no hospital, até falei para o pastor Léo, quando a minha esposa chegou, tem que levar a Kathleen no hospital. Aí era 9 horas, saí de lá quase 1 hora da manhã. Mas eu estava pensando nesse culto, eu falei: Senhor, dá vitória, que quinta-feira eu possa estar junto com os irmãos adorando a Deus, e para a honra e glória do nome do Senhor. A minha filha já está bem melhor e o nome do Senhor está sendo glorificado. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, pela D Inocop, essa família abençoada. Eu creio, Senhor, que os projetos que o Senhor tem para essa congregação é muito grande. Muitos que estão parados voltarão, ó Pai, à tua casa. Aqueles que, Senhor, estão afastados, Senhor, se reconciliarão. Aqueles que estão parados, Senhor, como diz a tua palavra, a tua filha Bruna pregou. Ó Deus, o Senhor vai fazer um mover neste lugar, como a tua serva testemunhou. E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que muitos darão o
testemunho da grandeza do Senhor. O Senhor vai fazer coisas grandes e maravilhosas, porque a obra é do Senhor, e esta obra não vai parar, porque o nome do Senhor vai ser exaltado mais uma vez. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos e receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja pode dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Glória a Deus. Glória. Buscar